Oiê, e aí? Esses dias eu vou gravar a Bíblia aqui diretamente de Natal. Mas tô aí, meu compromisso com você tá de pé, tá? Hoje a gente vai ler números 31 e 32, tá? Então fica aqui comigo na leitura. O Eterno disse a Moisés: vingue-se dos midianitas pelo que eles fizeram ao povo de Israel. Depois disso, você se reunirá aos seus antepassados. Moisés disse ao povo: recrutem homens para uma batalha contra os midianitas, para executar a vingança do Eterno contra Midian. 1000 homens de cada tribo de Israel que estejam aptos para ir para a guerra. Um batalhão de combate de 12.000 homens, 1000 de cada tribo de Israel, foi recrutado. Moisés os enviou à guerra e com eles Finéias, filho de Eleazar, na condição de sacerdote do exército, responsável pelos utensílios sagrados e pelas cornetas para o toque de guerra. Eles atacaram Midian como o Eterno havia ordenado e mataram todos os homens. Entre os que caíram estavam Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, os 5 reis de Midian. Também mataram Balaão, filho de Beor. O povo de Israel tomou as mulheres e as crianças midianitas como prisioneiras e levou todos os animais do gado, dos rebanhos e os bens como despojo de guerra. Arrasaram e queimaram todas as cidades em que moravam os midianitas e também os seus acampamentos com as tendas. Eles saquearam tudo e todos, coisas, pessoas e animais, e levaram tudo cativos e despojos. A Moisés e ao sacerdote Eleazar e a todo o povo de Israel que estava acampando na campina de Moabe, à margem do Jordão, diante de Jericó. Moisés e Eleazar e todos os líderes da congregação foram ao encontro do exército fora do acampamento. Moisés ficou irado com os oficiais do exército, os comandantes de 1000 e de 100, quando eles voltaram do campo de batalha. O que é isso? Vocês pouparam essas mulheres? Foram elas que, sob orientação de Balaão, seduziram o povo de Israel a se afastar do Eterno, naquela desgraça em Peor, causando a praga que atingiu o povo de Deus. Terminem sua tarefa. Matem todos os meninos, matem todas as mulheres que se deitaram com um homem. As mulheres mais jovens que ainda forem virgens, vocês poupem. Eis o que vocês devem fazer. Armem as suas tendas fora do acampamento. Todos os que mataram alguém ou tocaram num cadáver ficarão fora do acampamento durante 7 dias. Purifiquem a vocês mesmos e aos prisioneiros no 3º e no 7º dia. Purifiquem toda peça de roupa e todo utensílio de couro, de pelo de bode ou de madeira. O sacerdote Eleazar disse aos soldados que haviam participado da batalha: esta é a regra que vem da revelação que o Eterno deu a Moisés. Ouro, prata, bronze, ferro, estanho, chumbo e tudo que resista ao fogo precisam passar pelo fogo. Então estarão ritualmente purificados. Também terão de ser lavados ritualmente na água da purificação. Além disso, tudo que não resistir ao fogo precisará ser lavado com água. No 7º dia, lavem suas roupas. Assim estarão ritualmente purificados e poderão voltar ao acampamento. O Eterno disse a Moisés: quero que você, o sacerdote Eleazar, e os líderes das famílias da comunidade contem os prisioneiros e os animais trazidos da batalha. Dividam o despojo entre os soldados que combateram na batalha e o restante da comunidade. Então, cobre o tributo do despojo destinado aos soldados na base de 1 para 500 sobre pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. É um tributo ao Eterno da sua metade do despojo que deve ser entregue ao sacerdote Eleazar a favor do Eterno. Tributem a metade que pertence aos israelitas na base de 1 para 50 sobre pessoas, bois, jumentos, ovelhas ou bodes. Entreguem essa parte aos levitas, responsáveis pela habitação do Eterno. Moisés e Eleazar seguiram à risca a ordem do Eterno. O restante dos despojos tomados pelo exército eram 675.000 ovelhas, 72.000 cabeças de gado, 61.000 jumentos e 32.000 mulheres virgens. A metade dos que tinham combatido na batalha era 337.500 ovelhas, o tributo para o Eterno, 675, 36.000 cabeças de gado, o tributo para o Eterno, 72, 30.500 jumentos, o tributo do Eterno, 61, 16.000 pessoas, o tributo para o Eterno, 32. Moisés entregou o tributo ao sacerdote Eleazar como a parte pertencente ao Eterno, conforme as instruções que o Eterno tinha dado a Moisés. A outra metade, pertencente à comunidade de Israel, que Moisés separou do que foi dado aos homens que combateram a batalha, foi 337.500 ovelhas, 36.000 cabeças de gado, 30.500 jumentos e 16.000 pessoas.
Da metade destinado ao povo de Israel, Moisés tomou, exatamente como o Eterno havia ordenado, um de cada 50 animais e pessoas para dar aos levitas, que eram os responsáveis pela habitação do Eterno. Os oficiais militares, comandantes de 1000 e de 100, vieram procurar a Moisés e disseram: contamos os soldados sob o nosso comando e não falta um único homem. Trouxemos ofertas ao Eterno das joias de ouro que obtivemos, braceletes, pulseiras, anéis, brincos e colares para fazer a expiação pela nossa vida diante do Eterno. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro deles, joias muito bem trabalhadas. No total, o ouro que os comandantes de 1000 e de 100 trouxeram a Moisés e Eleazar como oferta ao Eterno passava de 200 quilos, tudo que foi doado pelos soldados que tinham tomado esse despojo. Moisés e Eleazar pegaram o ouro dos comandantes de 1000 e de 100 e o levaram à tenda do encontro para servir de lembrete ao povo de Israel diante do Eterno. As famílias das tribos de Rubem e Gade possuíam grandes rebanhos. Eles viram que as terras de Jazar e Gileade eram ideais para pastagens de gado. Por isso foram falar com Moisés. O sacerdote Eleazar e os líderes da comunidade disseram: Atarote, Dibon, Jazar, Ninra, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, terras que o Eterno subjugou diante da comunidade de Israel, são ideais para a criação de gado e nós temos gado. E eles continuaram: se vocês acham que fizemos um bom trabalho até aqui, gostaríamos que essas terras fossem nossa propriedade. Não nos façam atravessar o Jordão. E Moisés respondeu aos homens de Gade e Rubem: vocês estão querendo dizer que vão escapar da guerra que aguarda seus irmãos enquanto vocês se estabelecem aqui? Como foi que vocês tiveram essa ideia de deixar na mão o povo de Israel, desanimando-os justamente agora que estão para entrar na terra que o Eterno deu a eles? Foi exatamente isso que fizeram seus antepassados quando os enviei de Cades Barneia em missão de reconhecimento da terra. Eles foram até o Vale do Escol, deram uma olhada e desistiram. Eles desestimularam o povo, impedindo que entrassem na terra que o Eterno estava dando a eles. E o Eterno ficou irado. E como ficou? Ele jurou: eles nunca verão a terra. Ninguém dentre os que saíram do Egito, que tenha 20 anos de idade ou mais, verá a terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e Jacó. Eles não estão interessados em me seguir. O coração deles não está nisso. Ninguém, exceto Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, e Josué, filho de Num, pois esses me seguem. O coração deles está nisso. A ira do Eterno se acendeu contra Israel. Ele os fez caminhar no deserto durante 40 anos, até morrer toda aquela geração. E agora vocês estão aqui, raça de pecadores, tentando ocupar o lugar que foi de seus antepassados, jogando lenha na fogueira da ira do Eterno, que já está furioso com Israel. Se vocês não o seguirem, ele fará a mesma coisa de novo. Ele mandará vocês de volta para o deserto e o desastre será culpa de vocês. Mas eles explicaram: tudo o que queremos é fazer currais para o nosso gado e cidades para as nossas famílias. Depois empunharemos as armas, assumiremos a linha de frente, conduziremos o povo de Israel ao seu lugar. Assim poderemos deixar nossas famílias para trás, seguras, em cidades fortificadas, protegidas diante dos que vivem na terra. Mas não voltaremos para casa antes que todos os israelitas estejam de posse da sua herança. Não queremos propriedade alguma ao oeste do Jordão, estamos reivindicando nossa herança deste lado do rio. Moisés disse: se vocês fizerem o que estão dizendo, se pegarem suas armas para a batalha e juntos atravessarem o Jordão diante do Eterno para batalhar até que o Eterno tenha eliminado os inimigos da terra, quando a terra estiver segura, vocês terão cumprido sua missão para com o Eterno e para com Israel. Então, a terra que desejam será de vocês. Mas se vocês não fizerem o que estão dizendo, estarão pecando contra o Eterno. Estejam certos de que seu pecado os alcançará. Portanto, vão em frente. Construam cidades para suas famílias e currais para o seu gado. Façam o que disseram que fariam. As tribos de Gade e Rubem disseram a Moisés: faremos como o Senhor está mandando. Nossos filhos e mulheres e todos os nossos rebanhos ficarão na cidade de Gileade. Mas nós atravessaremos armados o rio para combater pelo Eterno, como o Senhor disse. Moisés deu ordens a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos líderes da tribo do povo de Israel. Se as tribos de Gade e Rubem cruzarem o rio Jordão com vocês diante do Eterno, todos armados, prontos para a batalha, então depois da terra estar assegurada,
podem dar a eles as terras de Gileade como herança. Mas se eles não atravessarem o rio com vocês, terão de se estabelecer com vocês em Canaã. As tribos de Gad e Rubem responderam: faremos o que o Eterno nos disse. Atravessaremos o Jordão diante do Eterno, prontos e dispostos para guerrear. Mas a terra que herdaremos estará deste lado, a leste do Jordão. Moisés deu às tribos de Gad e Rubem e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, que é rei de Bazã, as terras, suas cidades e todo o território ao redor delas. Os gaditas reconstruíram Dibon, Atarote, Aroer, Atarote Sofã, Jazar, Jogbea, Beteninra e Betearã como cidades fortificadas e também construíram currais para seus rebanhos e seu gado. Os rubenitas reconstruíram Esbom, Eleale, Kiriataim, bem como Nebo, Baal, Meon e Sibma, e deram outros nomes às cidades que reconstruíram. A família de Maquir, filho de Manassés, foi a Gileade, tomou posse dela e expulsou os amorreus que viviam ali. Moisés deu Gileade aos maquiritas, descendentes de Manassés. Eles se estabeleceram ali. Jair, outro filho de Manassés, tomou posse de algumas vilas e mudou o nome delas para Avot Jair, acampamentos de Jair. Noba conquistou Kenate e os povos ao redor. Ele renomeou o lugar com seu nome, Noba. Eu estava vendo se tinha outro capítulo. Não, 31 e 32 nós finalizamos. Tremendo essa conversa, né? Que as famílias das tribos de Ruben e Gade tiveram com Moisés. As exigências, a colocação, tinha uma intenção no coração, né? De acertar, mas de manter a sua família segura. E aí vem o grande desafio, né? O que Moisés diz é: primeiro façam o trabalho para o Senhor e a recompensa virá em seguida, né? É sobre isso. Bom, amanhã é dia 64, vamos que vamos na nossa leitura, lendo de Natal nos próximos 12 dias, mas tô firme na nossa parceria e comenta aqui que você tá lendo comigo, tá bom? Isso me anima muito, conforta o meu coração, enche meu coração de alegria, sabendo que de alguma forma eu tô te servindo, tô te ajudando a permanecer fiel e firme na sua leitura, tá bom? E a gente vai continuar passeando pela Bíblia. Ótimo dia para você, Deus abençoe você poderosamente e amanhã a gente se vê de novo na nossa leitura. Tchau!